Você conhece o meio. Agora, você conhece o meio premium? Então, esse Conversas com o Meio vai ser um pouquinho diferente. E eu trouxe aqui para falar comigo o Pedro Doria, nosso diretor de jornalismo, e o Ricardo Rangel, que é o produtor e diretor do Meio Premium, que é o nosso streaming. Você está sabendo dessa novidade, gente? A gente tem agora um canal de streaming. Sabe ali onde fica Netflix, Prime Video, Disney? A gente tem ali o Meio Premium, que vai ter produção nossa de jornalismo, um jornalismo desse que você já gosta aqui do meio, pausado, com reflexão. Quer entender melhor? Fica aqui comigo e presta atenção nessa explicação que Pedro Doria e Ricardo Rangel vão dar sobre o nosso streaming. Vem! Pedro Doria, Ricardo Rangel, muito bem-vindos à nossa própria casa. Hoje, essa entrevista vai ser um pouquinho diferente, tá com uma carinha diferente, mas vocês vão entender por quê. A gente vai falar do nosso streaming, que está aqui na tela, circulando coisas. E eu vou deixar o Pedro, nosso diretor de jornalismo, e o Ricardo Rangel, nosso produtor e diretor do streaming, contarem melhor o que é esse produto que a gente está lançando. Eu acho que a gente pode começar do fim, em vez do começo, para já entrar na novidade e aí depois contar das origens. Ele está no ar. O que é o streaming e o que já tem no streaming para quem quiser, para quem é nosso assinante premium e vai ser nosso assinante premium e vai ter acesso ao que a gente está oferecendo nesse novo produto. Pedro. Vamos lá, Flávia. É muito simples. É um streaming. Exatamente como Netflix, exatamente como Globoplay, exatamente como Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime, a que você quiser. Ou seja, é aquele troço que você pega a sua Smart TV, você vai lá na loja de aplicativos, procura o aplicativo do meio, baixa. E aí você tem isso. O que é isso? É um lugar onde tem programas que você pode assistir. São todos os programas que estão no YouTube do meio, mas não só. Existem programas que são exclusivos do streaming. São programas de entrevistas, são documentários, são programas que nós licenciamos. A gente vai trazer, por exemplo... Não, isso é pesquisa. Isso é surpresa. Isso é spoiler? Isso é surpresa. Opa! Isso é o que nós vamos anunciar em novembro. Mas é um streaming. Agora, isso eu acho que é uma informação... Tem uma última informação, que é uma informação adicional que é importante, que é o seguinte. Todos os assinantes premium do meio têm direito a esse streaming. Ou seja, nós temos aquela assinatura que é R$150 por ano, ou R$15 por mês, que leva a edição de sábado por e-mail, que leva o meio político. A gente já tinha produtos voltados para os assinantes premium. Isto é mais um produto voltado para os assinantes premium. A assinatura não custa um centavo a mais. E não é à toa que chama Meio Premium. Não é à toa que se chama Meio Premium. Rangel, conta o que já está ali para quem chegar hoje e começar a fuçar. E onde que já está também, né? Eu acho que é legal a gente já contar por onde que a pessoa chega. Eu acho que tem uma observação aí que eu acho que é bacana a gente dizer. O streaming é um pouco um desdobramento do olhar do meio sobre o Brasil, sobre a realidade hoje, sobre a atualidade. Mas de uma maneira um pouco mais pausada. Em vez de aquele jornalismo quente que acontece todo dia e tal, que já tem um pouco no conteúdo audiovisual, mas que não está dentro de um departamento assim ainda, né? E que hoje é isso. A gente tem uma preocupação de contar a história do Brasil, tanto passada como atual, com um olhar que a gente acha, quer dizer, mais correto, né? Você pode ter várias abordagens. A gente acha que no Brasil hoje tem duas abordagens que estão acontecendo, a esquerda e a direita. Uma esquerda desenvolvimentista e tal, com a qual a gente não concorda muito. E tem uma outra visão que não só a gente não concorda, como frequentemente é fantasiosa. Né? A gente tá vendo aí o que o Marçal está dizendo, por exemplo, coisas desse tipo. A gente vem conversando há mais de um ano sobre a necessidade de falar disso com uma maneira mais adequada, né? No tom certo e tal. Então, é isso. A gente vai ter muita coisa ligada à política, evidentemente, mas vai ter coisas ligadas a outros assuntos de alguma maneira conectados.
economia, evidentemente, mas a gente tem um programa que você perguntou que está no ar, que a gente acabou de estrear, que se chama Presença de Espírito, que é um programa idealizado e apresentado pelo jornalista Marvio dos Anjos, que é uma conversa sobre religião. Porque a gente tem uma coisa, não só no Brasil, mas no mundo de hoje, em que as pessoas falam com muita dificuldade de religião, como é que elas se relacionam, não só com a religião, mas com a fé, com a espiritualidade. E as pessoas têm isso, mas a imprensa não fala tanto disso, é um pouco mais... Ou Então, a gente estigmatiza demais. estigmatiza e você tem que falar disso com um certo cuidado, né? Porque são coisas íntimas das pessoas. Então, a gente tem esse programa chamado Presença de Espírito, que acabou de estrear. A primeira entrevista é com a Deborah Coker, que é sensacional. Como é que é a relação dela? Ela é uma pessoa que se relaciona com... Ela é judia, originalmente, depois ela foi ateia, ela se interessou pelo candomblé, e toda essa visão dela. E ela é uma pessoa muito interessante e muito intensa. Então, eu acho que o programa ficou muito bacana, vale a pena... ver aí lá no meio. Primeiro, como é que você se define espiritualmente? Difícil, né? Como a gente se define, porque eu acho que são ciclos, às vezes é diário, né? Porque eu já me reconheci uma pessoa que não acreditava em Deus, por exemplo. Né? Ateia, tá certo? Já me reconheci acreditando em vários deuses, né? Sempre me reconheci como uma judia, né? Tenho muito orgulho, muito prazer e me reconheço como judia na existência, né? Que é um leque maior do que só religioso. E ver o programa da Débora, e a gente vai ter na semana que vem, quer dizer, já esta semana agora, né? A gente estreia na quinta-feira, a próxima entrevista, com o Marcelo Barreto, jornalista de esportes e tal. E como é que você se define em termos de fé, crença? Eu hoje me defino como ateu não praticante. Eu até achava que, sei lá, não sei porquê, eu tirei eu achava que tinha tirado essa expressão do nada. Né? Não queria me arvorar como criador dela, porque, né, certamente alguém já teria tido essa ideia antes. E outro dia eu ouvi alguém falar, Fernando Pessoa dizia, eu sou ateu não praticante. Então, já tem um tempo então isso aí. Eu não tinha essa referência, não sabia que tinha vindo dele essa expressão. Mas eu acho que é isso, assim, eu não consigo acreditar, mas também não estou imbuído da missão de levar os outros a não acreditarem. Eu não sou um evangelizador do ateísmo, vamos dizer assim. Então é isso. Estamos muito animados, trabalhando a beça, tem coisa a beça para fazer. E tem um documentário grande que a gente tem, eu também não vou contar, que é spoiler. A gente vai ter que dar algum spoiler, gente. Não sei, não. Vamos pensar. Vocês me botaram aqui de entrevistadora, se eu não conseguir arrancar alguma coisa de vocês. Se a Flávia convence, a gente vai contar. Não, mas eu acho que você tocou num ponto muito importante que talvez valha a gente fazer esse mergulho, então, que é justamente do porquê este produto, porquê este formato e como é que nasceu a ideia de entregar isso para o nosso assinante premium. Eu acho que o Pedro pode também... Você já falou um pouco do conceito, né? Então, de colocar a história, o olhar sobre o Brasil, assentar, aterrissar novamente, né? Os extremos estão jogando com ideias muito diferentes e às vezes fantasiosas, como você colocou. Como é que você decidiu seguir por esse caminho de streaming? Deixa eu pegar o gancho aqui de onde o Ricardo deixou a bola quicando. É muito importante falar de Brasil. É muito importante a gente ter o debate público. E tem uma coisa que nos preocupa, que nesse caso não vem da esquerda. A dificuldade dessa conversa, tipo, o problema estão nos extremos. Claro, sempre estão. Mas existe uma direita que mente, que falsifica a leitura da história do Brasil. A gente pode ter
no outro universo, a gente pode ter um debate sobre qual seria a melhor leitura da história do Brasil, Uhum. porque a partir de uma leitura da história do Brasil, a gente faz um diagnóstico a respeito de quais são os problemas do Brasil, e a partir de um diagnóstico feito, a gente consegue olhar para as soluções Uhum. e ter essa conversa. Isso é o debate público, isso é o normal que acontece numa democracia e precisa acontecer. A gente tem uma coisa que é uma coisa perigosa, que é essa coisa falsificadora que vem de uma certa direita. Uhum. E a gente percebe que o digital é o caminho pelo qual essa conversa se dá. Quando o Meio foi fundado em 2016, tanto por mim quanto pelo Vitor, tinha uma coisa que a gente tinha muito clara. A gente trabalha com internet desde 1994, 95, eu e o Vitor. Tinha uma coisa que era muito clara pra gente, que era... Não, a gente não vai montar uma redação e montar um site de notícias como tudo quanto a startup de jornalismo era. Uhum. O que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai tentar entender quais são os hábitos digitais das pessoas e vamos botar produtos de informação lá. Uhum. Então, por isso que a gente começou com uma newsletter, porque era a maneira mais barata de começar. E todo mundo abre e-mail de manhã, vamos botar um produto jornalístico ali. Mas aí a coisa foi ampliando. As pessoas usam o YouTube direto, vamos ter uma programação no YouTube. As pessoas gostam de podcast, vamos ter podcasts. As pessoas usam muito as redes sociais, estaremos nas redes sociais. E uma das coisas que se consolidou nesses últimos 10 anos foi a presença do streaming fazendo um papel muito interessante, que é diferente do YouTube e muito diferente de TikTok e Instagram, que é o vídeo com respiro, o vídeo longo. Aquele momento em que você, no vídeo, consegue fazer um produto que leve à reflexão. Aham. E a gente, obviamente, precisava estar nesse espaço se a gente quer ter uma conversa a sério a respeito do Brasil. E a gente considera que a gente precisa ter uma conversa a respeito do Brasil, que é uma conversa... Flávia, em várias etapas, mas a primeira delas é o seguinte: a gente precisa alcançar um consenso a respeito de o que a história o que o nosso passado foi. Porque se a gente não consegue um consenso a respeito, por exemplo, da escravidão e das suas consequências, a gente não consegue debater o problema da desigualdade no Brasil de hoje. Uhum. Então, tem essas coisas todas que se acumulam. Da direita, o que nos preocupa é uma visão que é certamente tribalista, mas é principalmente falsificadora, Uhum. entendeu? Muito baseada demais em teorias conspiratórias, muito desinformada. E quando você começa a construir documentários baseados em mentiras, a gente tem um problema que você deturpa por completo todo o debate público. Agora, tem uma preocupação que a gente tem vindo da esquerda, que é uma visão por demais tribalizada, uma visão que divide os brasileiros em vários grupos, em disputa por recursos com vários outros grupos, isso tudo ancorado em identidade e numa dinâmica que nos leva a nos dividirmos. A gente deixa de se ver como os brasileiros e começamos a nos ver como o grupo X, o grupo Y, o grupo Z, o grupo D, em disputas constantes, cancelamentos, etc. Tal. Quer dizer, a nossa preocupação aqui é a gente precisa conseguir voltar a nos ver como um conjunto, como uma sociedade, como uma nação, como um povo. E a gente precisa discutir, a partir daí, o que nós somos e o que a gente precisa resolver. E aí, um dos caminhos escolhidos, porque a gente faz isso no jornalismo do meio como um todo, mas sentiu-se então que um passo relevante era o de ter um produto mais sofisticado no audiovisual, né? A gente tem uma produção mais sofisticado, assim, mais longo, mais pausa, com essa pausa, porque a nossa produção de YouTube já é bastante robusta, vai ter mais coisa vindo por aí, inclusive, a gente tá cheio de spoiler para dar, é difícil fazer entrevista com tanto spoiler que não pode falar, mas enfim. Mas tinha, então, esse espaço a ser ocupado, né, do audiovisual com mais profundidade, com mais pausa. Como é que você, Rangel, tá
desenvolvendo isso? Que tipo de produto e de reportagem e de conversa a gente pode esperar para os próximos meses? Então, é história, a gente já falou, mas tem espiritualidade, é uma coisa que... Ué, como é que isso se encaixa? Então, trata-se de trazer vozes diferentes para falar de assuntos pertinentes a todo mundo. Vai ser mais voltado para a história mesmo? O que vocês estão pensando de menu aí de assuntos? Bom, a gente tem, né, eu sei que estou vendo aí você tentando arrancar o spoiler, né? Eu acho que essa conversa começou, eu talvez possa me corrigir. A gente é amigo há muito tempo, né? E vem falando sobre o Brasil há muito tempo, desde que o Bolsonaro foi eleito, dos riscos que a democracia brasileira vinha e ainda vem correndo, né? E a gente olhava isso com muita preocupação, e uma dessas preocupações era o que o Pedro estava falando em relação a essa questão falsificadora, fantasiosa, né? Que o Bolsonaro contou muito sobre o que foi a ditadura. A ditadura não foi ditadura, a ditadura foi feita de um jeito X, a ditadura era ótima, a economia funcionava na ditadura. Isso é tudo mentira, né? Havia uma ameaça comunista no Brasil em 64? Não tinha. Havia uma ameaça, é tudo... Na época até tinha gente que acreditava nisso, mas hoje é ridículo. Claro que não havia nenhuma ameaça, né? E a gente vinha muito preocupado com isso. E tem aquela famosa frase, né? Todo mundo tem direito às suas opiniões, mas ninguém tem direito aos seus próprios fatos, né? E a gente está no Brasil aqui de um jeito que parece que tem gente criando fatos novos. E essas narrativas estão funcionando, elas estão colando, estão convencendo muita gente. É claro que se você conhece um pouco de história e vê, você percebe que não chega na página 3. Mas você tem um eleitorado, uma audiência, um público muito desinformado, né? E muito ávido de tentar construir uma história para entender o que é o Brasil. E aparecem essas historinhas que parecem fazer... Só você ouviu o Olavo de Carvalho, por exemplo, né? Que já morreu. São aquelas histórias ali. É tudo uma conversa fiada, mas dá certo. E grande parte do eleitorado do Bolsonaro e do Marçal vem daí, de acreditar nesse tipo de coisa. Então, essa eu acho que foi a nossa... Originalmente, a gente vinha conversando sobre isso, sobre a necessidade de contar um pouco a história, usando os fatos verdadeiros, né? A esquerda, em geral, usa os fatos verdadeiros, mas a interpretação é diferente da nossa. Contar aqui é nossa. E, do outro lado, é qualquer coisa, né? Eu acho que aí começou... A gente quer discutir democracia, né? Você está aí tentando arrancar o spoiler, mas essa é uma série importante para a gente, que a gente quer fazer. Mas a gente acha que precisa até explicar um pouco, lembrar por que democracia é bom e por que quando não tem democracia piora muito, né? É bom falar disso e falar do que foi a Nova República, né? Que a gente entende que é o melhor período, indiscutivelmente o melhor período que o Brasil já viveu. Então, a gente quer falar disso, olhar isso, e como é que defende essa democracia. As pessoas precisam valorizar. E você tem a direita tentando derrubar abertamente, e a esquerda, especialmente com essa questão identitária muito forte, que virou uma coisa tribal, que não tem exatamente o objetivo de destruir a democracia, mas solapa, né? Porque acontece isso que o Pedro estava falando. Quer dizer, você começa a ter tribos, então o outro que é diferente de mim, né? Quer dizer, a mulher não gosta do homem, o preto não gosta do branco, o LGBT não gosta do hétero. E aí, nós que somos todos brasileiros, né? Toda a ideia da democracia, que é uma coisa que vem lá do liberalismo, no século XVII, é que somos todos livres e iguais. E você começa a dizer, não, nós somos todos muito diferentes, eu sou melhor do que você. E aí você não constrói a identidade fundamental, que é a identidade nacional. Nós somos todos brasileiros, né? E todos merecem o mesmo tratamento diante da lei, todos merecem igualdade de oportunidade, todos merecem liberdade. E essas coisas estão sendo colocadas em risco, né, no Brasil de hoje. Agora, eu estou achando muito interessante, assim, eu acho que vale a gente explicar para quem está nos ouvindo, nos assistindo, porque à primeira vista, me parece uma aposta arriscada colocar conteúdos mais longos, mais pausados, num tempo em que as pessoas estão vendo vídeos de 20 segundos e achando longo. 30 segundos achando demais. Ai, meu Deus, gastei 30 segundos aqui vendo o vídeo. Como é que você acha que a audiência
que está tão frenética no mundo do audiovisual vai se relacionar com conteúdos que são de reflexão, de profundidade e de pausa. É uma aposta que você fez no meio desde sempre. Você sempre. segue acreditando nisso, então? Como que isso vai se dar? Sigo, e eu te falo uma coisa. Eu acho... A impressão que eu tenho a respeito do comportamento digital das pessoas é que as pessoas têm momentos distintos nas suas vidas. Então, tem aquele momento que você está fazendo um almoço rápido entre duas reuniões, que você bota um prato de comida na frente, bota o celular ali, e naqueles 15 minutos que você tem de almoço, você vai passar rapidamente por vários vídeos no Instagram, no TikTok. Entendeu? Que é quase um processo de higiene mental. Mas tem aquele dia que você não tem nada para fazer, que talvez seja um sábado de chuva, e que você se atraca num sofá, deita numa almofada, de repente, dependendo da temperatura, ainda puxa um cobertor para cima e encara, em sequência, 10 episódios de uma mesma série, cada um com 50 minutos. As duas coisas são momentos que todos nós vivemos. Você faz a coisa de assistir vários episódios ao mesmo tempo. Isso é uma grande sacada da Netflix. Eu acho que, quando a Netflix fez isso, ela apostou que as pessoas não iam querer esperar toda quinta-feira para um episódio novo. Entendeu? E que as pessoas têm esse tempo. Agora, existem mais opções. Talvez no passado, boa parte do público mais culto, mais informado, quisesse fazer esse processo num livro. Uhum. Hoje você puxou para cima a qualidade do conteúdo em vídeo. Você vê o que era uma série de televisão no passado, uma série dessas em episódio. Uma série de televisão no passado era uma série que era construída para você ter personagens muito superficiais, que tinham alguns traços básicos. Todo episódio é independente do episódio seguinte. Você nunca faz aquela coisa de que, para você entender a história, não era uma novela. Uhum. E isso tinha uma lógica. Você partia do princípio que, às vezes, a pessoa ia estar na segunda-feira, às 4 horas da tarde, na frente da televisão, e às vezes não. Então, ela precisava se distrair com aquilo sem precisar descobrir quem era aquele personagem, quais eram os relacionamentos de cada um, de cada personagem com outro personagem e tudo mais. Hoje, você pega uma série de televisão boa, o tipo de série que as pessoas gostam, e do ponto de vista de arco dramático de cada personagem, é um romance. É um romance de literatura, um tipo de coisa que a gente só via na literatura. Hoje, o investimento que você faz numa série é um investimento muito mais profundo, porque a qualidade de entrega visual é uma qualidade de cinema, que série de televisão nunca teve. E a qualidade dramática, narrativa, é uma qualidade que a gente só encontrava na literatura. Isso é justamente, me parece, Flávia, a maior prova de que as pessoas têm aquele momento em que elas param para ver uma coisa mais longa que vai instruí-las a respeito de qualquer coisa. Pode ser instrução a respeito de vida, Ficcional, que é o papel da ficção, comportamental. que é o papel da literatura, que é o papel do bom cinema. E pode ser uma coisa de instruir a respeito da vida cotidiana, do país, do mundo. E a gente ocupa esse espaço. A gente vai estar falando, no fim das contas, dos mesmos temas dos quais a gente já trata no meio. Uhum. Só que com uma outra plástica. E assim, você falou série pra lá, série pra cá, série pra lá. Quais são os formatos que a gente vai ter no streaming, então? O que a gente vai entregar em termos de formatos? Vão ser séries? Vão ser documentários longos? Vão ser... O que vocês estão planejando aí de Eu acho que formas? tem várias formas e também a graça é um pouco... Nada é obrigatório, né? Quer dizer, você não tem uma grade de televisão em que você tem que entregar aquele torneio, o programa de humor, né? Quando eu era garoto. Segunda-feira tem o programa de humor, na terça-feira tem não sei o quê. Tem o Corujão. A gente vai ter formatos diferentes. E mesmo as séries, né? Eu estava falando da aposta da Netflix, né? Antigamente, que tinha a TV ia ao ar, né?
não ao vivo, mas ia ao ar, né? Tinha programação fixa. Você tinha ali, né? programação com grade fixa. Então, se você olhar a TV Globo, por exemplo, hoje a minutagem é precisa. Cada bloco lá da novela acaba tal hora exata, entra o comercial exato, o comercial tem que ter 30 segundos exatos. Eu já fui sócio de produtor de publicidade de cinema, você tem que fazer cravado, né? Aqui não, se você olhar a Netflix hoje, você tem episódios de 35 minutos, episódios de 1h10, da mesma série. Aham. Aliás, é comum o primeiro episódio ser mais longo, Uhum. né? Então, a gente tem o mesmo grau de flexibilidade botando no ar dessa maneira. A gente ainda estamos discutindo formatos, mas um formato que a gente, com toda certeza, tem já e terá esses programas de entrevistas, por exemplo, em que o entrevistador entrevista pessoas sobre um determinado assunto ou sobre vários, por exemplo, que a gente, já te dando spoiler, a gente tem uma preocupação sobre qualidade de vida, bem-estar, de saúde. Uhum. Então, tem coisas desse tipo também. Uhum. E tem séries, não mais longas, mas com episódios mais longos, para discutir coisas em mais profundidade. Queria falar um pouquinho ainda sobre o que você perguntou ao Pedro antes, sobre a aposta, ser arriscada. Eu acho que tem um olhar também que você para, todo mundo está no Instagram, então todo mundo fica ali no Instagram e tal. Mas tem uma parcela muito grande do público que está se sentindo exatamente ao contrário, está se sentindo deixada para trás, porque você não consegue conversar sobre nada com profundidade, Uhum. né? E você tem muita gente que quer conversar com profundidade sobre uma opção de coisas, né? E essa gente está mal servida, por assim dizer, né? Então, eu acho que eles vão receber, especialmente com esse olhar, porque, claro, tem um monte de gente lá vendo aquelas coisas mentirosas que a gente viu. Tem pessoas que estão muito interessadas em entender a narrativa do que é o Brasil, como a gente chegou onde a gente está, de uma maneira mais confiável. Né? Então, Exatamente. tem essa questão. E em termos quem está assistindo a gente pode já ter visto rodar aqui na nossa tela. Isto é o streaming do meio. Isto é o streaming do meio. E tá vendo ali algumas carinhas conhecidas. E algumas carinhas, às vezes... Quais são as carinhas que vão aparecer ali? Quando a pessoa ligar, quem que neste momento e no futuro ela pode esperar conhecer e encontrar? O que você pode contar? Eu acho que o primeiro rosto que a gente não vê habitualmente no YouTube do meio é o do Marvel. É o do Marvel, que é o do dos programa de Anjos. estreia. Exatamente, que é um programa de estreia, a gente É esse tem... aqui, Presença exatamente. de Espírito com Marvel dos Anjos. Exatamente. E nas próximas semanas e meses, a gente vai ver a estreia de outros programas com outros jornalistas e com pessoas que não necessariamente são jornalistas. Então, o processo já está acontecendo. Quando a gente for, por exemplo, falar sobre democracia, vamos ter uma série documental sobre democracia, como o Ricardo estava falando, a gente acha que esse é um tema básico. Aí o que você vai ver na televisão são acadêmicos, né? São cientistas políticos, são sociólogos, são sociólogas, cientistas políticas, jornalistas também. Uhum. Mas são pessoas entrevistadas, não necessariamente são nossos colegas jornalistas do meio. A linguagem do documentário é outra. Tem uma coisa que eu, em particular, estou bastante empolgado, que o primeiro episódio estreia esse mês, que a gente está fazendo uma coisa que é um pouco diferente, que é o ponto de partida, a série. Aê, arranquei! Vitória das garotas! Ponto para as meninas! Alguma coisa, obviamente, mudou no mundo. A gente sente isso. Pessoas que normalmente jamais teriam chance de se eleger numa eleição séria, de repente se tornam líderes políticos importantes. Se alguém perguntasse a um americano, sei lá, uns 10 anos atrás, sobre a ideia de um sujeito como Donald Trump se tornar presidente, que tipo de reação vocês acham que a pessoa teria? Incredulidade, no mínimo. Se alguém perguntasse a um brasileiro, qualquer brasileiro, 10 anos atrás, ano da Copa, ano do 7-1, você acha que Jair Bolsonaro tem chance de um dia ser presidente?
E, no entanto, ambos, com todas as suas limitações, com todas as dificuldades que têm de criar qualquer raciocínio complexo, são líderes de movimentos políticos importantes. São líderes populares de amplo carisma, capazes de arregimentar multidões. São líderes de movimentos radicais que rompem as normas, que apontam para um caminho autoritário, que interferem e transformam o sentido das palavras mais básicas de uma democracia. Liberdade passa a ser a liberdade do forte se impor sobre o fraco. Ditadura passa a ser a do Estado de leis. A política se torna o reforço do dissenso ao invés da busca por consenso. O que aconteceu? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. E esse é o ponto de partida. E é a mesma lógica que o nosso público está habituado com ponto de partida, que é no sentido de que sou eu fazendo uma análise de algum assunto. Só que, ao invés de ser aquela coisa de 11, 12 minutos em que sou eu falando para um teleprompter na sala da minha casa ou aqui no estúdio do Meio, é uma coisa mais longa, com efeitos especiais e pelo mundo. É uma tentativa de conseguir fazer raciocínios um pouco mais longos e tentar fazer explicações um pouco mais longas sobre problemas grandes. Então, o primeiro episódio do Ponto de Partida, a série é um que vai tratar de o mundo que o algoritmo criou. Porque eu acho que esse é um assunto sobre o qual a gente fala muito, quase sempre sem a profundidade que a academia traz. Existe hoje... isso é uma coisa muito curiosa, Flávia, que a gente fala, por exemplo, muito de desinformação, e o grande problema desse mundo das redes sociais não é a desinformação, e sim a tribalização. É o fato são todas as conversas que deixaram de acontecer por causa de um processo de tribalização construído pelo algoritmo que realmente estrutura a sociedade, reestrutura a malha de como a sociedade se organiza em grupos antagônicos, em grupos que valorizam mais a disputa de espaço uns com os outros do que a busca de conciliação entre seus pontos de vista. Esse troço quebra a democracia, esse troço impede a democracia de funcionar. E num ponto de partida, sem poder mostrar como é que um gráfico de estrutura social funciona, sem mostrar exemplos concretos de como é que uma rede social funciona, como a outra funciona, quais são os fenômenos, sem um tipo de instrumento mais sofisticado de narrativa audiovisual que você tem quando você senta para trabalhar, com mais tempo para trabalhar, não dá para você contar esse tipo de história. Então, eu senti a falta de poder trazer para discussão alguns temas que são um pouco mais complexos sobre a nossa vida, sobre a nossa sociedade, sobre a nossa organização política, que no ponto de partida da série vai ser explorado. Quer dizer, é um ponto de partida, mas o público vai logo entender, é muito diferente do que um ponto de partida costuma ser. Muito bem. E aí, eu acho que vale a gente apontar aqui o fato de que no streaming, na TV, é uma imagem desse tamanho, na sala de casa, com o controle remoto na mão. Tecnicamente, que tratamento você está entregando aí para o nosso assinante premium nos produtos de streaming? O que é tecnologia de ponta, de imagem, é o quê? Não, a imagem é melhor, né? A gente tá fazendo, eu ia dizer filmando, mas a gente está gravando em 4K, tem um tratamento de fotografia, né? Um olhar diferente, a gente são 24 frames por segundo em vez de 30, né? Tem um verniz, por assim dizer. Esse 24 frames por segundo é o cinema, o 30 é a TV. E a gente percebe, de alguma forma, na estrutura da imagem, a gente percebe que tem... É quase como se fosse
textura do movimento, né, diferente. Só- E o olhar, né? Quer dizer, a qualidade da fotografia, claro, né? Você faz uma coisa jornalística, tem um tempo. Você faz uma coisa mais devagar, você consegue ter um apuro visual maior, uma preocupação com a textura, enfim, coisas desse tipo, né? Então, obviamente você tem toda a tecnologia que está por trás de você botar isso nessa tela aí, que você, da mesma maneira que você tem aqueles apps, os appletzinhos lá, Netflix, Prime Video e tal, você vai ter um do meio. Já tem algumas televisões, não tem outras, já tem um processo de homologação acontecendo. É muita coisa para botar no ar ao mesmo tempo. Tem que produzir o conteúdo, tem que formatar ele para isso, tem que ter a tecnologia para entregar no aparelho de televisão. Já tem alguns, não tem outras, mas vai ter nos próximos dias. Então tem uma opção de coisas tecnológicas aí em volta. E tem uma coisa bastante legal que eu acho que vocês dois podem contar, que é algo que a gente já faz no nosso jornalismo como um todo, mas que eu acredito que no meio premium vai ser ainda mais bem acabado e mais bem elaborado, que é o uso da inteligência artificial nessa assessoria para contar as histórias e para aprofundar as histórias, né? eu queria até que o Ricardo falasse um pouco mais sobre isso, mas sim, a gente está começando a lançar o meio premium justamente num momento em que a tecnologia nos permite construir imagens com a imaginação, né? Imagem em movimento com a imaginação, sem a necessidade de ter lá, sei lá, a Industrial Light and Magic do George Lucas, entendeu? E eu acho que aí vale até nós dois, mas o Rangel junto, né? Mas enfim, lembrar que a gente tem no site do meio, a nossa política de uso de inteligência artificial e a gente tem princípios no uso dessa tecnologia, mas eu acho bem legal a gente contar como é que ela está sendo aplicada no meio premium. Sempre que a gente construir imagens com inteligência artificial, a gente vai botar lá um selinho, isso aqui foi feito com inteligência artificial, para ninguém achar que essa imagem que a gente capturou em alta qualidade do Segundo Reinado foi, de fato, uma câmera de vídeo 4K apontando para Pedro II, entende? Não é? É exatamente isso. Inclusive, nesse primeiro Presença de Espírito, tem uma coisa... não é um programa desses, né? Longos, enfim, que fale da história, né? Coisas assim estão no forno. Mas tem lá uma coisinha falando da Catrina, que é aquela figura mexicana, né? Do Dia dos Mortos, em que a Débora menciona isso. Então, a gente fez ali com inteligência artificial essa figura e tem lá o símbolozinho dizendo que é IA. E a gente vai ver isso com muita frequência justamente porque a gente quer dar em vez de você mostrar uma foto de um cara lá 150, 200 anos atrás, seja aqui, seja... Vai ter umas coisas meio engraçadas, porque você vai ter um inglês, por exemplo, de sei lá quando, né, de séculos atrás, falando em português. Mas quase não precisa do IA para adivinhar que tem a inteligência artificial ali. Mas isso eu acho que dá um molho também. Uhum. Em vez de você mostrar uma opção de fotos, ou você fazer aquela coisa que você fazia antigamente, você bota a foto em still e filma, né? Você tem o gás, aí você mostra embaixo do terno e vai subindo até mostrar, para dar algum tipo de movimento numa foto uma imagem que é parada. Né? Se a imagem se mover, fica melhor. Né? Dá uma graça, molho, dá uma bossa. E aí, então, eu acho que tem uma coisa que a gente pode contar, que a nossa produção de YouTube também está aqui. E isso tem muito a ver com o que você estava falando do hábito das pessoas e da pausa e do momento. As pessoas passaram mesmo a assistir YouTube nas suas TVs, né? Claro que ainda o celular é um recurso... né? Enfim, é portátil, tá, né? Aqui o tempo inteiro e tal. Pesquisa é muito mais fácil no telefone ainda. Isso, exato. Mas, conforme o YouTube foi ocupando esse espaço na vida das pessoas, quase de substituição mesmo da TV aberta e tal, ter um lugar onde se concentra a produção do meio de YouTube também, o streaming faz um pouco esse papel, né, Pedro? O streaming faz esse papel. Aliás, o streaming existe porque a gente antes fez YouTube. E a gente foi aprendendo a fazer vídeo, né? Eu sou jornalista de texto, minha formação é em jornal. Somos, né, Flávia? Somos. Então, a gente teve
por conta do processo de digitalização, de virar um pouco jornalista de TV sem... Embora eu tenha até trabalhado em alguns momentos da carreira em televisão, eu nunca trabalhei na frente de câmera. Isso é uma coisa que aconteceu por causa da internet. E a gente começou a ver nos nossos números de YouTube, chegando a metade do nosso consumo de programação na televisão. A gente consegue ver isso nos dados do YouTube, né? Então, pelo menos metade do material do meio que é assistido no YouTube é assistido já na televisão. Não no celular, não no tablet, não no computador. Então, a gente viu esse movimento, a gente viu o próprio pessoal do YouTube dizendo que acredita que o YouTube ocupará cada vez mais a tela grande da casa, não a tela pequena. Uhum. E, a partir daí, isso foi um incentivo para a gente. Putz, a gente precisa começar a pensar nessa tela grande. Agora, aí, Flávio, eu acho que entra uma coisa de comodidade, que é o seguinte. O nosso assinante premium é quem permite que o meio exista. Eu adoro nosso público no YouTube, eu adoro o público que assina as newsletters diárias, eu adoro o nosso público que está nas redes sociais. Agora, quem paga os nossos salários, quem paga o nosso equipamento, quem permite que o meio exista, quem financia o meio, é o assinante premium. Então, para esse assinante, a gente tem que criar todas as facilidades do mundo. Não faz sentido a gente pedir para ele... para ver aquele outro material de vídeo do meio, vai lá no ícone do YouTube, aqui no... Não, pelo amor de Deus. Então, para esse assinante, ele pode assistir toda a nossa produção do YouTube daqui. É claro que tem uma cara diferente. Uhum. E essa cara diferente tem a ver com o equipamento, que é diferente, mas tem a ver com a pressa do jornalismo, que é Com a exatamente isso linguagem, que o Ricardo com a estava falando. dinâmica, né? Entendeu? Se um dia tem uma eleição em São Paulo de primeiro turno e Guilherme Boulos e Ricardo Nunes vão para o segundo turno, mas Pablo Marçal não vai, na segunda-feira seguinte, eu tenho que fazer um ponto de partida explicando quais são as consequências disso, e eu tenho algumas horas para fazer essa análise, para gravar, para botar em vídeo, para no dia seguinte estar pensando no ponto de vista de partida da quarta-feira. Então, isso é um tempo que é diferente, por exemplo, do ponto de partida da série, em que é um trabalho de um mês. Entre escrever roteiro, gravar, editar. Por quê? Porque ao longo desse mês você consegue ter uma capacidade maior de reflexão, você consegue fazer efeitos especiais mais sofisticados para ajudar A narrativa, visualmente a a explicar um conceito que é um pouco mais complicado. Uhum. Tal, porque, no fim das Grava contas, externa. é isso. Ir para a rua, né? Ir para outros lugares. Tal. Quer dizer, então, naturalmente, haverá uma diferença de qualidade visual entre o material produzido para o YouTube e o material produzido para o meio premium. Uhum. O que não tem problema. A mim parece que os espectadores compreendem a diferença e são, de fato, duas linguagens que levam a aprofundamentos diferentes e levam a velocidades diferentes. Você tem a informação que você precisa rápido e você tem a informação que você precisa para digerir. Muito bem. Então agora, Angel, caminhando aqui para o fim do nosso papo, eu vou te dar a missão de explicar para quem está nos assistindo. Escuta, tá, e aí? O que eu faço? Quero ver. Tá bom. Então faz um tutorial e, na verdade, explica em que estágio estamos desse lançamento e um tutorial do que está por vir aqui e de como a pessoa chega a esse material. A gente está no soft opening, né? Então, enfim, nem tudo está disponível e nem tudo está disponível para todas as pessoas. As pessoas estão sendo convidadas, Paula, gradualmente a aderir. A gente tem muitos ajustes para fazer, mas você indo lá no site do MEI, você acha, e se você já tiver no seu telefone, né? Eu nem sei exatamente com quais que já tem no iPhone. A gente está com...
Android e web funcionando. Quer dizer, Android, tanto Android TV, algumas televisões rodam Android, quanto tablet e celular. E estamos com web também. Você já pode acessar pelo Chrome, pelo Safari, pelo... Então, homologando Samsung e LG. Samsung, LG e iOS, Apple, que faltam, que devem entrar ao longo desse mês. Mas essas pessoas que entrarem pela web ainda está na fase só de quem recebeu o convite, certo? Isso. A gente está fazendo por fases. Isso. Nossos assinantes premium de 2018, aqueles que assinaram em 2018, que são os primeiros assinantes premium, que continuam assinantes, já receberam seus convites. Até o fim de hoje, segunda-feira, quando estamos gravando, todos os assinantes premium de 2019 já terão recebido os seus convites. No fim das contas, Flávia, a coisa funciona da seguinte forma. A nossa expectativa é que até o dia 20 de outubro, mais ou menos, todos os assinantes premium do Mail já estarão dentro da plataforma. Aí você recebe um e-mail com todas as instruções. Login, senha, Login, forma senha, de entrar. Uhum. E aí você vai na sua televisão e baixa o aplicativo do Mail, você baixa do seu celular, tudo mais. A Apple tem um processo de homologação de aplicativo mais longo do que os outros, então o último aplicativo deve ser o da Apple, mas nos próximos dias, no máximo nas próximas semanas, Samsung e LG já vão estar homologados. A gente espera que em outubro esse processo já esteja todo terminado. Mas no fim das contas é isso. Quando você assinar o Mail, você vai criar sua senha no site do Mail e você vai receber uma senha, um login para já poder entrar no streaming do Mail. Eu vou encerrar esse nosso papo fazendo um recapitula. Recap. Mail Premium é para todos os assinantes Premium do Mail. É um aplicativo de streaming que vai ter uma produção especialíssima. Além de concentrar a nossa produção de toda a audiovisual do YouTube. Inclusive coisas do passado, tá? Que a gente está colocando ali, estão subindo ali. Vai ter novidade daqui até... Bom, sempre. Mas, assim, tem um faseamento aí de coisas que estão já em produção e que vão entrar em seguida. E a gente é o assinante premium que faz o nosso jornalismo crescer, que financia o nosso jornalismo. Então, aproveitei para encerrar com o CTA. Seja um assinante premium. Pedro, Rangel, muito obrigada. Boa sorte nessa nossa nova fase, nessa produção de vocês. Muito sucesso. Vamos em frente. Obrigado. Obrigado. Vamos em frente, todos nós. Obrigada. 89% dos brasileiros acreditam em Deus, segundo a pesquisa Global Religion de 2023. E se o jornalismo perguntasse sobre isso a pessoas interessantes? Este programa é o Presença de Espírito, meu nome é Marvio dos Anjos, e a gente vai conduzir essas entrevistas aqui, perguntando a pessoas interessantes o que elas pensam sobre fé. E nosso primeiro episódio é com uma das artistas brasileiras mais famosas do mundo.